Mas enfim, outra coisa, esse aqui já é um bônus pra você que ficou até o vídeo final, é que infelizmente, isso aqui é triste. Pelo que parece, o Homem-Aranha no ar... Traumas de uma guerra, origem modificada e sexteto sinistro confirmado. Isso e muito mais a gente vai descobrir hoje dos detalhes que você acabou perdendo no teaser trailer de Homem-Aranha no ar. Fala, Cris, beleza? Falando aqui, a Spider, meu amigo, finalmente acabou saindo o teaser trailer da série do Homem-Aranha no ar, feito pela Amazon Prime. Hoje nesse teaser trailer a gente nos revelou várias coisas, desde referências, easter eggs, até mesmo teorias do que podem acontecer nessa série live action do Homem-Aranha no ar. Então, meu amigo, no vídeo de hoje vamos agora destrinchar toda essa coisa, fazendo uma autópsia de todas as coisas que acabaram ficando despercebidas nesse teaser trailer. Então já vai se acomodando aí, já pegue seu chapéu para já entrar no clima no ar, porque o vídeo de hoje é especial. Então chega de enrolação, vai Venom! Meu Deus do céu, tô parecendo aquele velho do motoqueiro fantasma. Não, misericórdia, não vou dar chapéu não. Bom, pra gente começar, a gente acabou percebendo que quando esse teaser trailer saiu, já deu uma das grandes diferenças do que é o Homem-Aranha no ar dos quadrinhos para o Homem-Aranha no ar dessa série. Começa primeiramente com a sua origem. Diferente da origem do Homem-Aranha no ar dos quadrinhos, nesse universo, o que dá a se entender é o quê? É que basicamente, na Primeira Guerra Mundial, o Ben Reilly, ele acabou sendo exposto por alguns experimentos de mutação genética dentro do seu próprio corpo. Tanto que até mesmo a gente tem esses pequenos flashbacks dele mais jovem, dele dentro de uma sala, aparentemente querendo assinar o contrato para realmente estar aberto a esse experimento, ele vendo a suposta aranha que está sendo geneticamente modificada para ele picar e até mesmo sofrendo as consequências realmente de estar sendo afetado com esses poderes. E tanto que, inclusive, uma das coisas, o motivo realmente dele estar fazendo esse experimento e ter aceitado, diria até mesmo eu que aquela cena, por exemplo, dele fazendo uma articulação do seu próprio corpo, seria realmente ele vendo que agora o seu corpo está normal. Porque talvez, isso aqui já é teoria minha, houve uma situação muito catastrófica dele na guerra, que acabou afetando muito sua musculatura, sua maneira de andar, tanto que inclusive ele até mesmo estrala suas costas fortemente. Mas aí quando ele faz o experimento da aranha e realmente quer ter um corpo normal, acaba que ele acaba percebendo que o seu corpo está mais ágil, tá mais flexível. Já acabou que ele percebe que realmente está muito mais ágil. E isso pode ser um dos detalhes que pode ser aprofundado realmente da série, que é bem diferente dos quadrinhos, inclusive. E pelo que se dá a entender, esses poderes não foram manifestados ainda. Só foram manifestados tempos depois, pois até mesmo pelo que o próprio Homem-Aranha desse universo acabou falando, ele fala que existe uma jaula que está preso dentro dele, que às vezes fica tentando se libertar. E isso se conecta bastante com uma das entrevistas mais recentes que o próprio Nicolas Cage acabou dando em suas entrevistas, onde ele acabou falando que, ao interpretar essa versão do Homem-Aranha, ele acabou tentando se inspirar em certos animais que estão presos em jaulas, mas querendo se soltar. Então o que se dá a se entender é que de fato ele foi exposto a esses experimentos e que existe esse animal interior que quer realmente se soltar. E claro que isso é bem diferente do que é dos quadrinhos, pois dos quadrinhos o Homem-Aranha, ele é basicamente o Peter Parker, só que basicamente bem jovem, tendo uma média de idade de uns 20, máximo 25 anos basicamente. E naquele universo ele basicamente está procurando quem foram os assassinos que matou o seu tio Ben. E acabou que em um certo momento, quando ele estava em uma investigação, já que ele também, nos quadrinhos, ele também é um investigador particular, ele acabou entrando em um certo local, e nesse local tinha um totem, onde esse totem acabou mordendo ele, acabou adquirindo poderes de Homem-Aranha. Uma das coisas que mais está debatendo teorias na internet é relacionado a essa cena aí. Tem muita gente, inclusive eu, acredita que, na verdade, essa coisa que está aparecendo na tela é basicamente o Deus Aranha, pois nos próprios quadrinhos do Homem-Aranha, após o Peter Parker ser picado pela aranha, ele aparentemente deveria ter ficado morto. Quando as pessoas são mortas por essa aranha, por esse totem aranha, normalmente as pessoas que são más acabam morrendo. Que o Peter Parker, ele era um homem bom e por conta disso ele acabou não morrendo, mas ganhando poderes de Homem-Aranha, tendo os calaparedes, o sentido aranha e até mesmo uma teia orgânica, que aparentemente essas habilidades foram realmente adaptadas para a série. Só que tá nos dando a entender o quê?
que esse cara aí que está aparecendo em tela é de fato esse Deus Aranha que após o Peter Parker ser exposto aos experimentos de aranha, ele acabou entrando num transe, e esse transe acabou fazendo ele conversar com essa aranha. Só que tem mais dois detalhes que muita gente está teorizando o seguinte: por conta do Nicolas Cage falar que existe um monstro dele, até mesmo dando entrevistas que existe esse animal que quer sair, existem possivelmente uma teoria dizendo que tem grande possibilidade que isso aí é um dos experimentos que não deram certo e que acabou virando esse monstro e que tá atacando a cidade, ou até mesmo foi algum dos erros que acabou causando na Primeira Guerra Mundial. Já outras pessoas, isso aqui eu já não acredito muito bem, mas tem muita gente dizendo que na verdade esse cara é o próprio Abutre, que na verdade eu acho que não é o próprio Abutre, porque basicamente o cara tem 3 olhos, a gente consegue ver que ele tem patas, então essa teoria que o pessoal tá falando que ele é o Abutre, por mim, já tá totalmente desclassificado. Um dos detalhes que acabou sendo nos mostrado, bem interessante por sinal, foi em questão da origem do traje. Pois é o seguinte, a origem do traje do Homem-Aranha dos quadrinhos é basicamente bem simples. Ele basicamente acaba pegando um traje qualquer que ele já tem, só que ele não tem uma máscara, e ele quer usar uma máscara para justamente conseguir manter sua identidade privada. Só que aí, a máscara nos quadrinhos do Homem-Aranha, do Homem-Aranha Noir, é basicamente, ela vem das experiências que o seu tio, o tio Ben, acabou tendo no universo Noir da Primeira Guerra Mundial. Já que o tio Ben, ele era o tipo de um piloto de avião, onde basicamente ele acabou participando da guerra. E aquela máscara era justamente aquelas máscaras que impediam de um vento forte entrar em seus olhos, até mesmo alguns certos projéteis. Só que, pelo que parece, esse traje é um traje que o próprio Ben Reilly, nesse universo live action, que ele acabou utilizando na guerra e acabou aproveitando esse traje para realmente assumir a sua identidade de Homem-Aranha no ar. Tanto que no próximo take nós temos aquela imagem de Aura mais Ego, de literalmente ele no topo do prédio, já decidido que ele vai ser sim um super-herói ou um vigilante. Uma das coisas que nós também temos que falar, que foi a grande dúvida que acabou acontecendo nesse teaser trailer, foi a mudança do nome. Só que aqui nesse universo é totalmente diferente. Nos quadrinhos do Homem-Aranha Noir, ele é basicamente chamado Homem-Aranha. Noir é por conta da época que ele acabou passando, por conta de uma grande crise de depressão que acabou acontecendo após a Primeira Guerra Mundial, muitas coisas assim do tipo. O Noir dá muito essa estética de investigação que a própria série realmente vai adaptar. Só que nesse universo aqui, pelo que também foi nos retratado pelos produtores da série, que é o Phil Lord e o Chris Miller, os mesmos produtores de Aranha Verso, eles falaram que optaram em mudar certos detalhes desse Homem-Aranha justamente para dar mais liberdade. Tanto que, inclusive, se você for parar para pensar, o Homem-Aranha em si, ele é um herói que existem certas leis que ele não pode infringir. Uma das delas, por exemplo, é ser um herói extremamente violento, ou até mesmo ter algumas relações de fornicação, por exemplo. E pelo que parece, eles adaptaram e fazer uma versão totalmente diferente, incluindo mudar o seu nome de Peter Parker para Ben Reilly e não se chamar Homem-Aranha, mas apenas Spider-Noir, ou talvez na própria série se chamará apenas Spider, para realmente dar mais liberdade para esse contexto, para ser uma série muito mais pesada. Esse, pelo que foi um dos grandes indícios para realmente fazer essas alterações que acabaram acontecendo. Mas na minha opinião, isso não me incomodou muito. Mas e vocês, incomodou bastante? Éramos iniciado com o Nicolas Cage dentro do teaser trailer, entrando em um certo local, onde naquele certo local, ao lado, muitas pessoas acabaram teorizando o que poderia ser, mas basicamente aquilo que acabou nos aparecendo é basicamente um cemitério. E lá são basicamente túmulos, e esses túmulos tem algumas flores colocadas e alguns parentes que acabaram vendo o corpo lá dentro. Ao mesmo tempo que tá acontecendo essa cena, é nos narrado que tá tendo uma conversa entre o Nicolas Cage com uma mulher. E é nos revelado que essa mulher é basicamente a Kelly Hardy. Mas aqueles que não sabem, é a Felicia Hardy nesse universo. Onde nesse universo, diferente realmente dos quadrinhos do Homem-Aranha, ela é dona, ao mesmo tempo, cantora de uma boate chamada Gata Negra. E naquela boate acaba principalmente acolhendo pessoas relacionadas à gangue. Tanto que até mesmo um dos outros detalhes que acabou sendo lançado é que, literalmente, o início que nos aparece o Homem-Aranha no ar é justamente nessa boate, pois acabamos percebendo que tem um arco atrás dele, que é o mesmo arco que aparece quando ela está tocando violão, frames a seguir. E algo que é interessante na relação deles dois é que, ao mesmo tempo que eles estão conversando, você acaba percebendo que na própria narração, principalmente no Nicolas Cage, onde ele acaba falando, você sabe como isso acaba, é muito interessante porque é realmente dando-se a entender que quando ele está com ela, rola alguma coisa entre os dois. Bem parecido realmente com os quadrinhos do Homem-Aranha no ar. Principalmente quando ele está investigando sobre o seu tio Ben, ele vai conversar com ela nos quadrinhos e ela
acaba também tentando seduzir ele para os dois irem para a cama. E pelo que parece, isso é uma relação que já existe entre eles dois. E aparentemente vai ser realmente adaptado na série. Já em questão dos vilões, uma coisa muito interessante é que nessa série do Homem-Aranha no ar, aparentemente vai ter basicamente o Sexteto Sinistro. Tem esse cara aí, por exemplo, que inicialmente eu achava que era o Duende Verde, por conta da pele dele estar se descascando, e no universo do Homem-Aranha no ar, ele é tipo um monstro naquele universo. Só que não, foi nos confirmado que esse ator, quem ele vai ser, é basicamente o Homem-Areia. E é muito interessante isso, porque o Homem-Areia, nesse universo do Homem-Aranha no ar, é totalmente diferente que a dos quadrinhos. Eu não consigo explicar, eu juro que eu tentei entender, mas existe um trocadilho para a versão em inglês do Homem-Areia, no caso Sandman, que é tipo um trocadilho para esmagar cabeças. E é isso que o Homem-Aranha no universo do Homem-Aranha no ar, ele é. Após ele querer matar seus inimigos, coisas assim do tipo, ele finaliza dando esse trocadilho. Sandman esmaga a cabeça das pessoas. Vai ser muito interessante ver isso, tanto que até mesmo frames depois a gente até começa a até mesmo ver ele com a pele mais parecida com de areia. Mas não somente ele vai estar realmente no trailer, mas como tem essa cena aí, onde acabou sendo revelado que tem muita gente dizendo que seria o Electro. Mas na verdade tem grande possibilidade desse não ser o Electro, mas de ser sim o Shocker. E o Shocker desse universo ultimamente até mesmo interessante, porque ele tem tipo umas bobinas em volta do seu corpo, coisa assim do tipo, para realmente pegar energia, que apareceu nos quadrinhos já futuros após o Aranha-Verso dos filmes. Não somente isso, mas também, como também tem lá, não é nos confirmado já esse vilão, mas pelo que pareça, nessa cena do corredor, é nos revelado que tem um cara com uma roupa extremamente fluorescente, por assim dizer. Uma roupa muito clara, que tem gente dizendo que tem grande possibilidade de ser o próprio Senhor Negativo. E também outro personagem que acabou aparecendo é o Multiman, ou o Magma, que é basicamente o vilão bem desconhecido do universo dos quadrinhos do Homem-Aranha. Ele foi citado na época de Homem-Aranha Longe de Casa, com as visões do mistério, mas ele basicamente é um vilão que pode mexer com fogo, lava, essas coisas. Mas aí nós temos o vilão principal dessa temporada, porque sim, foi nos revelado quem é o vilão principal dessa temporada, que é esse cara aí, que é na verdade o Cabeleira de Prata, ou o Silver Mummy, que ele vai ser basicamente o vilão dessa temporada. E o que é a sinopse da série? Que é basicamente o seguinte: pelo que parece, o Ben Reilly, após reparar que está existindo uma série de assassinatos relacionados a alguns certos tipos de pessoas, tanto que até mesmo a gente vê um certo rapaz dentro de um necrotério, Ben Reilly acaba tentando investigar quem é esse rapaz, mas ele acaba descobrindo que é um dos caras chamado Cabeleira de Prata, que está indo atrás dessas pessoas para matar. Agora, quem são essas pessoas? Tem gente dizendo que é pessoal da guerra, ou até mesmo uma briga de gangues, mas até lá a gente não sabe. Mas até agora, essa é a pequena sinopse do que é a série do Homem-Aranha no ar. Já outra coisa bem interessante que acabou sendo nos revelado, ele tem 2 funcionários, que no caso seria a Janete, que é essa mulher que tá aparecendo, que é basicamente a secretária leal dele, basicamente, e ele tem o seu grande amigo, que é o Rob Robson. Rob Robson esse, que é um cara que trabalha pelo Clarim Diário, só que no universo ele é basicamente um jornalista, um cara que tira fotos, que faz jornais, pelo que parece até mesmo dá algumas informações realmente para o próprio seu amigo Nicolas Cage. E uma das coisas bem interessantes é que nesse universo ele vai ser um personagem bem otimista, tanto que até mesmo o próprio trailer conseguiu dar essa transparência, transparecer realmente que ele vai ser um personagem muito divertido, muito legal de realmente se acompanhar, e eu gostei bastante da forma como ele acabou interpretando ele, e também da Janete, que eu quero ver até mesmo como vai ser essa relação entre essa trindade aí, meio parecido com a pegada do Demolidor, do Nelson, o Matt Murdock, enfim, vai ser muito interessante. Já outro detalhe muito interessante, que fazia muito tempo que a gente não via isso, mas eu fiquei de coração aquecido quando eu vi isso ao fazer essa análise, é que finalmente teremos de volta uma versão do Homem-Aranha que tira fotos. Fazia muito tempo que a gente não via isso. Eu acho que a última vez que a gente realmente viu isso, dele realmente sendo fotógrafo, uma versão live action, pô, foi nos filmes do Homem-Aranha de Tobey Maguire, dele realmente tirando foto, coisa assim do tipo. Tem um cameozinho lá do próprio Andrew Garfield mandando foto pra ele, mas realmente tirando foto, cara, faz mais de 20 anos que a gente não viu uma coisa dessa. Muito legal de ver que eles vão realmente colocar esse lado fotógrafo, investigativo do próprio Ben Reilly. E um dos detalhes mais impressionantes, que é realmente o que mais chamou a atenção do pessoal que foi ver esse trailer, e eu tenho que fazer essa menção honrosa aqui, eu me sinto na obrigação de fazer essa menção honrosa, ainda mais por ser editor de vídeo, tá estudando isso até mesmo em trabalhos acadêmicos, foi o trabalho de color grade na versão preta e branca que eles acabaram fazendo nessa série. Porque é o seguinte, eu sei que muita gente pode achar isso uma besteira, mas, gente, não é fácil fazer um tratamento de cor em preto e
e branco. Por incrível que pareça, é bem difícil. E eu acho que até mesmo é por isso que eles acabaram cancelando a série da Cindy Moon. Eles acabaram, pelo que parece, cancelando isso para dar mais trabalho para eles conseguirem fazer um tratamento de arte melhor para essa série. E a gente consegue perceber que existem certos takes, existe uma fotografia que foi feita muito com amor e carinho, mas especialmente relacionada a essa parte de preto e branco, não é somente, como muita gente pensa, de entrar no Photoshop, no editor de vídeo e abaixar a saturação. Não é isso. A fazer um tratamento de cor, especialmente aqueles filmes que lançam tempos depois a versão em preto e branco, como por exemplo Logan, cara, existe um tratamento de cor ferrado para fazer essa coisa. Não é somente colocar um filtro. Eles basicamente fazem um tratamento de cor cena por cena, retratando os reels, retratando o contraste para deixar mais preto ou mais cinza, ou preto mais para lá, preto mais para cá, específico para cada cena, para que o olhar do espectador fique bem centralizado no público. Tanto que até mesmo, você pode até mesmo fazer o teste. Olhem o trailer novamente, as duas versões, e veem como o seu olhar acaba diferente da versão preto e branco. Você consegue reparar mais realmente no Nicolas Cage ou em outros personagens, e diferente da versão preto e branco, você consegue reparar em vários outros detalhes. É como se sua visão ficasse mais embaraçada para você ver os detalhes em volta, por conta das cores, coisas assim do tipo. Existe um tratamento pesado para um tratamento de preto e branco, e eu achei muito interessante esse tratamento que eles acabaram fazendo, e eu queria saber de vocês, né? Qual versão vocês realmente vão assistir? A versão preto e branco ou a versão colorida? Independentemente, a série vai ser incrível. Eu, particularmente, vou assistir na versão preto e branco. Ainda mais eu, que sou fã do Homem-Aranha, conheci ele pelas mídias audiovisuais. Vai ser uma experiência maravilhosa ver uma série live action do Homem-Aranha sendo em preto e branco. Vai ser uma experiência diferente. Enfim, Homem-Aranha acaba sendo estreado no dia 27 de maio, que é complicado, porque ao mesmo tempo que tá rolando essa data de lançamento, tá acontecendo The Boys e tá acontecendo Invencível, misericórdia, vamos ver como é que vai ser esse hype. Mas uma das coisas que eu particularmente achei triste é que vão ser 8 episódios sendo lançados nessa série, mas vai ser tudo lançado de uma vez só, né? Ou seja, dia 27 de maio, pronto, acabou, vai ser tudo lançado realmente, né, os episódios. Que inclusive, eu não gostei muito, não gostei dessa decisão. A gente viu o burbulho que foi o trailer do Homem-Aranha no ar sendo lançado. Eu acho que eles deveriam repensar, pelo menos colocar uns 2 episódios por semana, ou um episódio a cada dia, até completar os 8 dias. Sinceramente, eu gostaria que fosse algo assim do tipo. É Homem-Aranha, é Homem-Aranha conhecido, Homem-Aranha no ar, uma cara diferente. Mesmo não sendo Homem-Aranha, e sim Spider-Noir, eu gostaria que fosse realmente algo realmente mais esticável, por assim dizer. Mas enfim, outra coisa, esse aqui já é um bônus pra você que ficou até o vídeo final, é que infelizmente, isso aqui é triste. Pelo que parece, o Homem-Aranha no ar não vai se chamar Homem-Aranha no ar. Mas vai ser sim chamado de Spider-Noir. Isso é uma complicação, né? Porque você sabe o quão tempo a Sony, assim, tá tentando colocar na mente do povo brasileiro que agora nós temos que chamar o Homem-Aranha de Spider-Man. O próprio jogo é Lizard, Shocker. Se bem que Shocker é a mesma coisa, né? Mas enfim, isso aqui é bônus pra você que ficou até o final do vídeo. Eu queria saber muito a sua opinião. E claro, eu queria pedir muito pra você se inscrever aqui no canal pra recompensar esse trabalho. E queria que você comentasse aí embaixo qual desses detalhes você não sabia que eu acabei contando aqui no vídeo de hoje. Enfim, é isso. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu te vejo então no próximo vídeo. E é isso. Um beijo, um abraço, falou e tchau. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never, you know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your